Ontem eu estava almoçando com a Anne e a gente estava ouvindo uma playlist, porque eu tinha feito uma seleção de músicas dos louvores que tocamos hoje, né? Compartilhei com o grupo e a playlist ficou tocando lá enquanto a gente almoçava e depois ela foi entrando em outros vídeos, né? Selecionados lá, aqueles vídeos recomendados. E uma das músicas, ele entrou numa playlist de músicas mais antigas. Não sei por que o YouTube recomenda música antiga para mim. Sou um grande fã das músicas mais antigas. E começou a cantar aqueles corinhos antigos que a gente cantava na igreja. E eu ia almoçando com tanta alegria e compartilhando assim experiências, lembranças, né, daqueles louvores. E um deles, eu toquei assim boa parte da minha vida, inclusive durante cultos. E depois eu vi um pastor fazer uma crítica dessa canção que me deixou muito triste, porque eu gostava muito da música, né? E eu acho que a maior parte dos irmãos aqui provavelmente já deve ter cantado ou já ouviu em algum momento, que é aquela música: eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim, os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o teu poder, né, a tua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Vocês conhecem. E aí nessa hora eu lembrei dessa crítica, eu disse: mas irmão, que pena que depois que eu ouvi o pastor falar dessa música, nunca mais eu toquei, nunca mais eu sugeri. E não sei se foi coincidência ou providência, Felipe, mas nenhuma das bandas faz muito tempo que a gente tocou essa música, né? E realmente ela fala algo, né? E quando o pastor pregou sobre... Ele fez uma crítica, na verdade, antes de pregar a mensagem, né? O pastor Heber Campos, muito conhecido dos irmãos, já esteve aqui no Instituto CAIP algumas vezes, e dizia: a gente está pedindo algo perigoso, ver a glória de Deus, né? E isso me fez comentar com a Anne no almoço, como que realmente isso trouxe uma reflexão muito interessante na vida de Moisés, porque Moisés, em dado momento, enquanto liderava, né, a peregrinação do povo de Israel, saindo do Egito para a terra prometida de Canaã, ele pediu isso a Deus: Senhor, só quero uma coisa, na verdade duas, que o Senhor continue conosco, apesar dos pecados desse povo, que o Senhor continue e permaneça caminhando entre nós, no meio do povo, apesar desse povo não te merecer, apesar desse povo ser pecador, continua conosco. Mas uma segunda coisa eu peço ao Senhor: eu quero te ver, eu quero ver a tua glória. Vamos ver a resposta a esse pedido? Êxodo capítulo 33, a partir do verso 17. Êxodo capítulo 33, o verso 17 em diante, nos diz assim a palavra do Senhor: Disse o Senhor a Moisés: farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda, numa brechinha dessa pedra, e com a mão eu te cobrirei até que eu tenha passado. Depois, tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Amém? Deus abençoe sua palavra. Oremos uma vez mais, vamos pedir que Deus fale através dela conosco nesta hora. Pai maravilhoso, Deus santíssimo, Pai de Jesus Cristo, Deus de toda glória, muito obrigado, Senhor, por estar em tua presença e não ser consumido, porque as tuas misericórdias são novas todas as manhãs. Se chegamos ao final deste dia vivos, é porque o Senhor tem sido gracioso, compassivo, longânimo, assaz benigno. Ó Deus, queremos então ouvir a tua voz nesta hora em que nos reunimos para cantar, para orar, para ler a tua palavra, para desfrutar da comunhão uns com os outros, mas especialmente, Senhor, para receber de Ti aquilo que Tu queres revelar a nós ou nos fazer lembrar
nos encorajando a termos uma vida que glorifique o Teu nome. Importa que somente aqui o nome de Jesus, ó Deus, seja glorificado. Portanto, fala ao abrir da minha boca, apesar de mim, apesar da minha boca, ó Pai, fala ao nosso coração na Tua palavra e derrama em nós o Teu Santo Espírito para cumprir aquilo que o Senhor tem como propósito com esta palavra. Assim nós oramos, gratos ao Senhor, em nome e para a glória de Jesus. Amém, Senhor. Como vínhamos falando, irmãos, Moisés estava aqui no início da sua trajetória de libertação daquele povo de Israel. Eles haviam saído do Egito, cheio de idolatrias, né? Mas havia um clamor que alcançou os céus, mesmo um clamor de lábios impuros, e Deus teve misericórdia daquela nação que havia se desfeito, se misturado ao povo do Egito por mais de 400 anos. E aí Deus, com muita graça e misericórdia, escolhe Moisés e promete que capacitaria Moisés e estaria com ele, e marca um encontro com ele nessas trajetórias pelo deserto para que houvesse essa tão grande libertação. Os irmãos vão lembrar, Deus usou de pragas, de sinais, maravilhas, abertura do Mar Vermelho, né, destruição de exércitos muito, muito superiores ao daquele povo, né, que não era um exército, mas foi aprendendo durante a sua trajetória, foi se formando como nação à medida em que Deus lhe dava as suas diretrizes, a sua palavra. Só que esse povo, ao receber a palavra de Deus, ou enquanto ela estava sendo dada de forma escriturística, pelas tábuas da lei, nas mãos de Moisés, no alto do Monte Sinai, Deus falando através de trovão, relâmpago, fogo, terremoto, aquilo que nós falávamos na última pregação, o povo, vendo que Moisés se demorava no monte, construiu um bezerro de ouro para adorar. Eles tiraram seus adornos, as mulheres os seus brincos, os homens suas peças de prata, de bronze, fundiram ali, construíram um ídolo para adorar, e ali, ao redor daquele falso Deus, cantavam que aquele Deus os tinha tirado da terra do Egito. E o preâmbulo da lei, que estava nas tábuas, nas mãos de Moisés, dizia: este é o Senhor teu Deus, que te tirou das terras do Egito. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, e assim por diante. Quando Moisés desce com as tábuas na mão, depois do povo ver a glória se manifestando em vários atributos de Deus, o seu poder, a sua majestade, a sua honra, né? E o povo estremecer de medo a ponto de pedir: Moisés, não deixe que Deus fale diretamente conosco, que Ele fale contigo, e que a gente possa ouvir da tua boca, porque nós não suportaremos ouvir a Deus, somos pecadores. Depois de tudo isso, e depois de ouvir Deus manifestando a sua santidade no monte, aquele povo constrói um ídolo para adorar, dizendo que aquele bezerro os tinha libertado. Moisés fica irado, decepcionado, quebra as tábuas da lei, volta ao monte por mais 40 dias para buscar a Deus, e Deus lhe dá novamente as duas tábuas, coisa que acontece aqui narrado no capítulo 34. E no capítulo 33, Deus disse a Moisés que não mais estaria no meio do povo. Ó Moisés, você vai levar este povo adiante. E se você concordar, eu posso desfazer desse povo, anular esta geração, e de você constituir um novo povo, e fazer contigo aquilo que já prometi em aliança perpétua, levar vocês para a terra de descanso. E aí Moisés, prefigurando aquilo que somente Cristo poderia fazer permanente e eternamente, media essa relação e disse: Senhor, tem misericórdia, este povo ainda é o teu povo, é um povo feio, rebelde, pecador, teimoso, ingrato, mas é o teu povo, tem misericórdia, Senhor, só precisa ir conosco, porque sem o Senhor eu não irei. E aí Deus atende a este pedido, é isso que está narrado nos versos anteriores que nós não lemos, quando o verso 13 diz assim: agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te, Senhor, que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe: então está certo, Moisés, a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar, Senhor, porque se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo, não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra?
Então o Senhor ali ouve esta oração de intercessão, de mediação de Moisés, mas há um detalhe aqui, é porque o Senhor não mais estaria agora no meio do arraial do povo. Páginas à frente será descrita como houve a construção do tabernáculo, que era aquela grande tenda que depois viria a ser o templo, né? Representava a presença de Deus. E Moisés foi instruído pelo Senhor para fazê-la não no meio do arraial, mas fora. Então havia uma resposta favorável a Deus quanto a permanecer com o povo, mas teria esse adendo: eu irei com vocês, mas aquela nuvem que guiava no meio do povo para onde o povo deveria ir, ela estará em cima do tabernáculo, que será feito fora do arraial. E aqueles que quiserem me buscar, venham à tenda para me adorar. E assim, toda vez que Moisés ia buscar o Senhor, Josué ia adorar a Deus, a nuvem cobria aquele lugar e guardava a porta da tenda da congregação. E a resposta que nós vemos, embora pareça entristecer o coração de Moisés naquele primeiro momento, mas ali é um indicativo da bondade do Senhor, da misericórdia dele, porque ele poderia muito bem ter cumprido aquilo que ele tinha prometido, que levaria um povo a partir de Moisés e cumpriria a sua palavra. Mas ele resolveu, por misericórdia, mesmo tendo derramado um juízo, porque naquele mesmo dia da idolatria, 3.000 pessoas foram mortas pelos sacerdotes como juízo de Deus. Veio uma peste também, que nós não temos os números daquilo que a peste provocou em termos de penalidade, de punição para aqueles pecadores, mas Deus não abandonou o povo. Deus permaneceu com o povo e instruiu Moisés a construir um lugar para que de lá fosse adorado. E nisso, irmãos, nós vemos um reflexo daquilo que Cristo faria por nós, apontando para a sua obra redentora e mediadora. Se os irmãos avançarem para o livro de Hebreus, a carta, melhor dizendo, escrita aos Hebreus, no capítulo 13, nós vemos o lugar que Cristo ocupa favoravelmente diante do Pai a todos aqueles que o buscam. Hebreus capítulo 13, versos 12 e 13. O livro de Hebreus compara a obra de Moisés e dos demais homens e mulheres de Deus à obra de Cristo, o sumo sacerdote que de uma vez por toda nos tirou o pecado e nos justificou, dizendo: por isso foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu aonde, irmãos? Fora da porta. Saiamos, pois, a ele, fora do arraial, levando o seu vitupério, levando a sua vergonha, levando aquilo que ele fez por nós, a vergonha dos nossos pecados, foram postas em Cristo. E ele fora do templo, fora do arraial, desnudo, exposto a todos, espancado, sofreu horrivelmente em nosso lugar para interceder por nós, para mediar a nossa relação com o Pai, de modo que mesmo sendo teimosos, fracos, inconstantes como somos, sabemos que se formos até Cristo, saindo do nosso lugar, encontraremos nele misericórdia, aceitação, graça, perdão e santidade. É isso que ele cumpre em nós por Cristo. Mas há um segundo pedido aqui. Ele pede para que não apenas Deus permaneça guiando o povo, se colocando ali sobre o tabernáculo, mas ele pede para ver o próprio Deus. E é nisso que se concentram os versos que nós lemos. O verso 17 diz: disse o Senhor a Moisés: farei também isto que pediste, porque achaste graça, não mereces, mas achastes graça aos meus olhos. E eu te conheço pelo teu nome, eu conheço quem tu és por inteiro. O nome aqui na Escritura sempre se refere ao conjunto de qualidades ou atributos de alguém. Quando falamos assim, o nome do Senhor seja louvado, santificado seja o teu nome, nós estamos atribuindo santidade, louvor, honra e glória a tudo que Deus é. O nome de Deus representa aquilo que Ele é em sua essência e em suas obras. E aí Deus fala: eu conheço você pelo seu nome, e eu sei que assim como os seus irmãos, como esses que pertencem à sua geração, eles também têm um nome sujo, manchado, também são pecadores, mas eu sou Deus gracioso para contigo, Moisés. E aí disse Moisés: eu rogo-te, Senhor, me mostres a tua glória. Aqui, irmãos, Moisés poderia pedir muitas coisas,
Senhor, então eu continuo pedindo que, como sinal da Tua presença conosco, não permita que nosso arraial seja saqueado, não permita que nós percamos guerras, não permita que venhamos a passar fome, não permita que nos falte a água, para que o povo continue confortável, na medida do possível, andando no deserto com criança, gado, pessoas idosas. Ó Senhor, então demonstra que Tu estás conosco, não apenas com o sinal da presença da nuvem, que durante o dia fazia sombra e guiava-os para onde deveriam ir, que durante a noite transformava-se em coluna de fogo para aquecer o povo e para iluminar e para mostrar-lhes o caminho aonde eles deveriam armar suas tendas e depois desarmar para continuar a sua jornada. Mas ele resolve pedir para ver a Deus. Resolve: Senhor, a Tua presença me basta, mas eu quero ver a Tua glória. Eu quero ver a soma de todos os Teus atributos, eu quero ver o Senhor em essência, eu quero ver a Tua face, e é isso que me falta. Estando o Senhor comigo, eu tenho tudo, mas uma coisa mais eu quero Te pedir: eu quero Te ver. E aí nessa hora, irmãos, respondeu-lhe: Moisés, eu farei passar toda a minha bondade, não a minha glória. Eu te mostrarei um dos meus atributos diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor, o nome pactual da aliança do Deus de graça, que resgatou vocês por amor incondicional. E terei então misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Por isso que Deus, sabendo que homem nenhum, pecador nenhum, por mais obediente que procure ser, por mais santo que busque ser, por mais íntimo de Deus, ele não suportaria, neste corpo que foi semeado na corrupção, ainda carregando as marcas do pecado. Seria impossível que esse homem permanecesse de pé e com saúde, mantendo o fôlego da vida, se diante dele, aquele que é o autor da vida, em todo o seu esplendor, glória e santidade, se mostrasse ilustrativamente, visivelmente perante ele, viraríamos pó. Porque diante desse Deus Santíssimo que criou todas as coisas, nós podemos ver a sua bondade, mas Deus também é juízo, ira, santidade plena, e Ele não tolera o pecado, tanto que enviou seu Filho para ser amassado numa cruz, para derramar cada gota do seu sangue, para pagar o preço do pecado. Ele se fez maldição para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Deus não brinca com o pecado, Deus leva a sério, tanto que deu o seu Filho por causa do nosso pecado. Mas ele diz: Moisés, eu vou te dar uma amostra grátis, eu vou te dar um vislumbre. A minha presença é simbolizada na nuvem, na coluna, na água que flui da rocha, no maná que cai do céu para alimentar os famintos e sedentos. A minha manifestação naquela sarça ardente, quando de lá eu chamei você para dizer: você é um homem de palavras pesadas, você não consegue pronunciar, muito menos palavras eloquentes para convencer um povo a deixar de ser escravo, mas eu vou estar contigo. Eu vou te abençoar. E assim Deus se manifestou, irmãos, com o que chamamos de teofanias, manifestações visíveis de Deus, audíveis também. Os tatos, né, os sentidos humanos foram tocados e alcançados por manifestações que Deus quis revelar a nós, mas não em sua inteireza, mas não em sua completude. E aí, quando Deus escolhe mostrar a sua bondade, o que entendemos como a bondade de Deus? Deus não é bom derivado de outra coisa, outra criatura, outro ser. Ele é a própria fonte, a essência de todo bem. Ele é benevolente, Ele é benigno, Ele é o sumo bem, por isso Ele é bom. Quando nós lemos, por exemplo, no relato de um livro clássico que fala sobre os atributos de Deus, escrito por Arthur Pink, né? Ele fala que a bondade de Deus, ela começa a ser expressada para nós na criação, porque até no sabor de nossa alimentação nós vemos a bondade de Deus. Ele faz uma reflexão bem interessante, ele pensa assim: nós poderíamos receber uma dieta de Deus
com uma alimentação que fosse meramente para a nossa subsistência, que não tivesse sabor, que não tivesse diversidade, variedade. Mas Deus, por sua bondade, nos deu alimentos variados, e a gente tem prazer e alegria em saboreá-los. Não há coisa melhor, irmãos, do que nos juntar para comer. Já percebeu isso? Deus criou bondade nas coisas mais básicas da vida. Por exemplo, na própria criação, na beleza da terra, que vai muito além de ser uma terra fértil, mera e simplesmente para propagar as espécies, fazer com que as árvores deem os seus frutos e possamos nos alimentar deles. Mas Ele resolveu criar flores. Ele resolveu colocar beleza, toque de deleite visual, perfume, para que nos agradássemos olhando para as obras das suas mãos, para que nós cuidássemos da criação dele, como mordomos dessa criação, adorando o Senhor, vendo toques de beleza daquele que é o Santíssimo Deus e Criador de tudo. Deus também, como diz o Salmo 145, verso 9, Ele colocou beleza também para ouvirmos o som dos pássaros, para ouvirmos, enquanto caminhamos, a vida brotar de telhados, de árvores, de ninhos, vermos aquele cuidado que Deus prometeu que tem com os próprios pássaros, com os lírios do campo, e diz, olha, se eu cuido dessas pequeninas coisas, que hoje são, amanhã não mais, quanto mais de vós outros, que sois meus filhos, eu cuidarei de vocês, não tenham ansiedade. Deus o tempo todo está expressando, pintando o quadro da nossa jornada com muita bondade. Isso enche nosso coração de gratidão. E era isso que o povo precisava expressar a Deus, gratidão. Mas expressava, pelo contrário, insatisfação com o alimento dado por Deus. Quantas vezes nós reclamamos também, embora com mesa farta, não tanto quanto gostaríamos, não tanto com a variação que poderíamos desejar, mas temos com o que comer e com nos vestir, portanto, nisso nos contentamos. Nisso esteja toda a nossa alegria. Temos o que comer, temos o que vestir, temos inteligência. Há muitas razões para adorar a Deus. E olha que eu nem cheguei na redenção ainda. Nas obras da criação, irmãos, Deus está revelando a sua bondade. Mas quando nós olhamos a presença do mal no mundo, nós nos questionamos, é Deus bom? Porque nós vemos sofrimentos, injustiças, catástrofes e grandes coisas malévolas acontecendo, injustiça, desamor, desunião, guerras, contendas, inimizades, ciúmes, invejas, que Paulo, escrevendo aos Gálatas, deixa claro a fonte delas, são obras da carne, daquilo que herdamos quando caímos em pecado. Nos tornamos pecadores, irmãos, porque nós estávamos representados pelo primeiro casal lá no Jardim do Éden. Alguém já questionou, mas pastor, será que Deus não podia ter feito uma escolha melhor? Por que escolheu Adão e Eva? Tudo bem escolher Adão, mas se Eva não tivesse sido tentada e caísse daquele jeito, ou então escolhesse Eva, mais um Adão mais firme, mais presente, dissesse, não, lembra da palavra do nosso Deus, nós não vamos fazer isso. E aí nós nos esquecemos que aquela escolha era a melhor escolha, porque foi feita pelo Deus que é bom, perfeito, glorioso, e tinha um plano, não por trás, mas guiando toda a história de todos os lados. Se nós estivéssemos no lugar de Adão e no lugar de Eva, teríamos feito, no mínimo, a mesma coisa que eles. Provavelmente pior que eles. A escolha que nós fazemos, por exemplo, ainda estamos fazendo, daqueles que nos representam, é uma expectativa que temos de escolher pessoas que nós analisamos propostas, analisamos perfis, história, promessas, e aí dizemos, eu vou escolher essa pessoa para me representar. Você escolhe não porque a pessoa é perfeita, mas porque você está escolhendo livremente alguém para te representar, alguém que escolhe o menos pior, né? Em algumas ocasiões. Mas nós somos falhos, nós podemos errar em nossas escolhas, nós podemos errar em nosso voto, nós podemos ser enganados em nossa expectativa, em nossa esperança, mas foi Deus que escolheu, o perfeito Deus, que tem o tempo, o espaço, sob o seu controle, escolheu aquele casal para nos representar. Mas eles caíram em pecado, e aí veio junto todas essas obras
da carne. Mas de quem é a culpa, irmãos? Romanos capítulo 2, Paulo escrevendo àquela igreja, deixa muito claro para nós qual é a nossa responsabilidade diante de um Deus que revela a sua bondade o tempo todo para nós, e as nossas más escolhas que nos comprometem diante dele. Romanos verso 2, 4 e 5 dizem assim: ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza e coração impenitente que não se arrepende, é que acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. A fonte do mal é o desprezo do bem. O nosso pecado é uma atitude consciente, uma escolha consciente de rejeitar a bondade que Deus revela para nós em todas as suas obras, em suas palavras, pelo simples fato de nos ter criado, que Ele não precisava ter feito isso, e mais, ter nos criado diferente de toda a criação, ter nos criado à sua imagem, conforme a sua semelhança, dando para nós, comunicando para nós alguns dos seus atributos. Deus nos deu bondade, inteligência, poder de criar, não do nada como Ele nos fez, mas poder criativo, capacidade de amar, de perdoar, de ter graça, misericórdia. Só que o pecado vem para manchar isso tudo à medida em que nós vamos escolhendo nos distanciar de Deus e desejando o fruto do pecado, que para nós parecia ser uma fonte de saciedade. Tudo que Deus nos deu, não parece ser o suficiente. Eu preciso de algo para me encher mais, para me deixar mais sábio, mais alto, independente de Deus, para tomar as minhas próprias decisões. E depois, quando caímos no buraco e batemos com a nossa cara na parede, a gente aponta o dedo para nosso coração? Para Deus. Por que, Senhor, Tu deixou que tudo isso acontecesse? Mas nós temos uma boa notícia, irmãos. No verso 9 e 10, diz: tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, tanto do judeu como do gentio. Verso 10. Glória, porém, vamos ler juntos o verso 10? Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Deus não faz acepção de pessoas. Diante de Deus, quando nós cantamos agora há pouco, todos nós somos pecadores, não há nenhum justo, nenhum sequer, todos pecaram, se extraviaram, mas agora se manifestou a justiça de Deus. Houve um convite dos céus, dizendo: olha, haverá um descendente que esmagará a cabeça da serpente, e ele nos libertará do jugo da nossa escravidão. Moisés se levanta para apontar para esse mediador. Olha, se Deus foi capaz de ouvir a minha oração, ó povo, para fazer com que vocês não sejam destruídos, quanto mais ouvirá a oração do seu próprio filho, que cumprirá cabalmente a lei. Eu sou pecador. Eu, Moisés, Deus conhece o meu nome e sabe que eu também sou feito de pó, que também sou acusado dos meus pecados, a minha consciência me condena. Deus me mandara muitas vezes falar e eu feri a rocha. Deus me fez fazer algumas coisas e eu resolvi fazer do meu jeito. Eu sou também pecador, tentado à autossuficiência e autossatisfação, longe do Senhor. Mas se Ele é capaz de, com misericórdia e com graça e com bondade, ouvir a minha oração, quanto mais ouvirá a oração do seu Filho que virá, e Ele sim mostrará a sua glória. É isso que nos diz, irmãos, o Evangelho de João, no primeiro capítulo, quando diz que o verbo se fez carne, o verbo que estava com Deus e era Deus. No verso 14 do primeiro capítulo do Evangelho de João, diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Essa, irmãos, para além da criação, é a maior expressão ilustrativa da bondade de Deus. É o sustentáculo da confiança do crente.
é que nós não temos méritos diante de Deus. Somos tentados a construir nossos próprios ídolos, talvez não um bezerro de ouro, mas um carro do ano. Talvez não derreter joias para criar algo para adorarmos, mas adorarmos aquele que é feito de carne e osso e está diante de nós, um filho, um pai, uma mãe, uma namorada, a própria esposa. Adorarmos o nosso trabalho, a nossa carreira, ter apego exagerado a qualquer coisa ou a qualquer pessoa que supere o nosso amor e a nossa dedicação que deveríamos ter a Deus, é substituir Deus, é ser anti-Deus. Esse é o significado da palavra anticristo. É aquele que é contrário a Cristo ou que tenta substituir Cristo. Fazemos isso, irmãos, todas as vezes que descumprimos o primeiro dos mandamentos, de onde decorrem todos os demais. Se quebramos o primeiro, somos réu de todos os demais. Quando colocamos outros deuses além do Deus verdadeiro, a quem deveríamos servir. Mas eis que Deus se compadece de nós e desce ao nosso nível, pisa o nosso chão, veste a nossa roupa, se faz homem, para padecer dores, ser homem desprezado, rejeitado. As pessoas viravam o rosto, homem sem afeição física, homem pobre que não tinha onde reclinar a cabeça, que sendo Deus todo-poderoso precisou ser carregado no colo, sendo o Deus todo sábio, conhecedor de todas as coisas, precisou aprender a falar, a andar, e como diz o autor aos Hebreus, aprendeu a obediência na sua infância. Mas esse Deus que se fez homem, não perde seus atributos divinos, e ele, sendo Deus e homem, morre na cruz, separando-se do Pai, para nos reunir com Ele. Não há expressão mais impressionante da bondade de Deus, pelo fato dele ter enviado seu Filho para morrer por aqueles que ainda eram pecadores, inimigos do Senhor. Deus prova o seu amor por este fato. E este é o convite que nos é feito. Nós não podemos ver Deus, por mais que dedicássemos toda a nossa vida, nossa estrutura, tentando não pecar, tentando agradar a Deus, ainda íamos cair. Sempre quando eu vou pregar, irmãos, eu lembro de um pequeno vídeo do pastor John Piper, que na minha adolescência me impactou bastante. Ele dizia algo simples, mas é que eu olhava para aquele pastor como um pregador tão cheio do poder de Deus, e ouvir da boca dele palavras assim: eu tenho absoluta certeza que eu jamais preguei e jamais pregarei um único sermão em que eu consiga dar 100% da glória a Deus. Enquanto servimos a Deus, enquanto pregamos, enquanto cantamos, enquanto tocamos, enquanto interpretamos, enquanto partilhamos da comunhão uns com os outros, enquanto cultuamos a Deus, enquanto oramos, enquanto lemos a Bíblia, quantas vezes nós nos pegamos do outro lado do mundo, pensando em coisas que a gente até se envergonha. Senhor, eu estou lendo Tua Palavra e estou pensando nisso. Senhor, eu estou Te servindo e eu me peguei com essa motivação para ser visto, para ser aplaudido, para ser admirado, para ser elogiado. Mas a ordem do Senhor é, apesar disso, quer comais, quer bebais, coisas mais básicas, as coisas mais complexas, quer decidais a profissão que devereis fazer, quer escolhais o curso para estudar, quer decidais pela pessoa com quem compartilharás a tua vida conjugal, nas mínimas coisas de sobrevivência, do comer e do beber, as decisões mais complexas que nós devemos tomar, a gente deve sempre buscar a glória de Deus, deve sempre expressar os atributos de Deus, a sua bondade,
que se expressa de forma muito clara, irmãos, em graça e misericórdia. Essas foram as palavras que foram mencionadas aqui no texto. Quando ele fala que vai mostrar a sua bondade, ele diz: eu mostrarei a minha bondade porque achei graça diante de ti. E eu farei isso porque terei misericórdia, diz o verso 19, de quem eu tiver misericórdia. Vou me compadecer, faço este compromisso, vou ter compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Mas ainda não poderás ver a minha face. Eis que enviarei aquele que é a imagem exata do meu ser. Ele não virá em espírito, ele virá em carne. Veremos nele as fraquezas próprias da natureza humana, impecável. Foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Mas eis que ele voltará novamente, ressurreto, glorioso como será, nós também seremos ressuscitados. E aí sim, Moisés, e aí sim, naquele dia, quando nos despirmos dessa natureza pecaminosa, deste corpo e desta alma ainda em processo de santificação, poderemos, como diz Jó, vê-lo face a face. Irmãos, essa deve ser a nossa expectativa. Porque, como disse pregador batista, muito conhecido, inglês, Charles Spurgeon, quando outros nos maltratarem, isso deveria somente estimular-nos a dar graças mais calorosamente ao Senhor, porque Ele é bom. E quando nós mesmos nos damos conta de que estamos longe de ser bons, aí é que deveríamos bendizer com maior reverência aquele que é bom. Jamais deveríamos tolerar um instante de descrença na bondade do Senhor, seja o que for que possa ser questionado, seja o que for que esteja acontecendo na nossa vida. Isto é absolutamente certo, é que o Senhor é bom. As suas dispensações podem variar, mas a sua natureza é sempre a mesma. É por isso que Deus permite que experimentemos dissabores, injustiças e maus tratos aqui, porque também agimos assim, é fruto do nosso pecado, a culpa é nossa. Mas isso nos faz ansiar pela plenitude de bondade que um dia será administrada a nós sem limites. Veremos a Deus não por uma fresta, escondidos com a mão santíssima do Senhor. Aquela fresta, irmãos, foi suficiente para tornar o rosto de Moisés resplandecente, porque depois que no capítulo 34 é narrado que ele ganha de Deus novas tábuas que ele havia quebrado, né? As tábuas dos 10 mandamentos, diz que Moisés desce do monte, de que modo? Com um rosto que parecia o sol, as pessoas não conseguiam olhar para Moisés, ele precisou usar um véu para comunicar-se com as pessoas. Moisés viu uma frestinha de um atributo do Deus glorioso. Como será o dia em que nos encontraremos face a face com Deus? Você tem noção do que é isso? Veremos a Deus como Ele é, veremos a Deus não com o nosso pecado, envergonhados, sendo cegados pelas nossas mentiras, pelo nosso adultério, pela nossa promiscuidade, pela nossa desobediência, pela nossa rebeldia, sendo acusados por nossa consciência pesada, culpada. Não, irmãos, se nós aqui, enquanto estivermos, proclamarmos que cremos em Cristo, entregando nossa vida a Ele, reconhecendo a Jesus como o único Senhor e Salvador da nossa vida, se vivermos assim para a glória dEle, mesmo que capengando em algum momento, mesmo que falhando em decisões, em posturas, em escolhas mal sucedidas, em maldades e em pecados que nos envergonham e envergonham o Evangelho, se nós estamos em Cristo, Ele mesmo nos chamará pelo nome, não o nome que temos hoje carregado de má fama, mas o nome que nos convocará para estar com Ele na eternidade. E quando nos vermos, quando olharmos para Deus, quando nos vermos como um reflexo do espelho do caráter dEle que terá sido formado plenamente em nós, teremos esse privilégio, essa bondade de vermos a Deus sem sermos exterminados. Veremos a Deus
e ouviremos dele o nosso nome. Ele nos chamará, ele nos abraçará, ele dirá: seja bem-vindo, meu filho, foste fiel no pouco, e foste muitas vezes pouco fiel no pouco, mas olha, sobre o tudo, sobre o muito da minha glória, eu te colocarei. Entra, é teu lugar, entra no gozo do teu Senhor. Essa, irmãos, é a força motriz da nossa busca à santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós hoje estamos com vergonha de Deus. Cantar e falar sobre Deus, orar a Deus, sabendo que talvez minutos depois, ou até segundos depois, vamos pecar novamente, talvez no mesmo pecado. Como isso deve nos constranger, como isso deve nos trazer tristeza, mas não a tristeza da desistência, é a tristeza da restauração, do reconhecimento que somos pó, não temos bondade nenhuma em nós, nossa bondade é derivada daquele que é bom, e ainda que enfrentemos tribulações e maldades aqui, e as praticamos também, devemos nunca e jamais tirar os nossos olhos daquele que é o sumo bem, e que nos receberá na plenitude da sua bondade na eternidade. É para lá que nós estamos indo, e é lá que nós veremos o ponto final dessa história, que o ponto final nas obras do escritor C.S. Lewis nunca é um final, mas são novos capítulos se deslumbrando em aventuras ainda mais gloriosas de tudo o que já vivenciamos. Naquele grande dia, os malfeitores incrédulos serão exterminados, mas os malfeitores arrependidos, salvos e remidos pelo sangue do perfeito mediador, eles serão benditos do Pai. Eles serão como Cristo, impecáveis, gloriosos, revestidos de toda bondade. Maravilhoso Deus, nosso Pai, pensar na Tua glória, pensar na Tua bondade, na Tua graça, no Teu amor, na Tua misericórdia, nos constrange, a gente fica com vergonha até de continuar falando, Senhor. Porque Tu nos conheces, Pai, sabes quem somos, sabes nossa história, sabes o que ainda virá pela frente. E ainda assim, Pai, Tu declaras o Teu amor para nós. O que daremos ao Senhor por todos os Teus benefícios? Tomaremos o cálice da salvação, renunciaremos a nós mesmos, negaremos as ofertas imundas do pecado e buscaremos nos agarrar em Cristo Jesus para sermos novamente perdoados, novamente libertos, novamente santificados, para que no fim, Senhor, buscando a paz com todos e a santificação, possamos ver o Senhor e nos deleitar por toda a eternidade. Esse é o nosso pedido, esse é o nosso clamor. Perdoa-nos, santifica-nos para a glória do Teu nome. Amém, Senhor.